Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Aos inscritos e não inscritos, que Deus abençoe vocês a cada dia mais. Esse é o meu desejo. Bom, como prometido aos irmãos, hoje vou trazer um assunto sobre a Páscoa, certo? No dia 14. E vamos aprender o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Primeiro, que dia a Bíblia fala para celebrar a Páscoa? Você sabia que a Bíblia coloca um dia? Vamos ver. Levítico 23:3. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então a Páscoa, ela é celebrada no dia 14 do primeiro mês. Hoje, se fosse fazer uma equiparar os calendários, dia 14, ele seria dia 14 mesmo, e o primeiro mês do ano seria abril, tá bom? Então a Páscoa deve ser comemorada no dia 14 de abril, certo? Segundo a Bíblia, o que acontecia depois da Páscoa? Muitas pessoas, quando vão falar da Páscoa, elas esquecem desse conceito, dessa situação aqui. Vamos aprender. Levítico 23, 6 a 8. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao sétimo dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Vamos entender. Depois do dia 14, que é a Páscoa, no dia 15 do mesmo mês, é a festa da purificação, ou festa dos pães asmos, ou os pães ázimos. Versículo 7. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Então, no dia 15, ele é um sábado anual, porque o início das festas é aqui. Esse é o início das festas. Eles matam o cordeiro no dia 14 e no dia 15 eles comem, junto com os pães asmos. É assim que é celebrada essas duas festas. Nunca, não esqueçam dessas informações. No dia 15 ele é um tipo de sábado, o sábado anual dos judeus. A Bíblia chama de grande sábado, algumas versões sábado anual. Vamos entender. Informações sobre o dia da Santa Ceia. Mateus 26:17. No primeiro dia da festa da Páscoa, quando o pão feito com fermento era retirado de todos os lares dos judeus, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Onde faremos os preparativos para comermos a Páscoa? Então acontece que quando inicia o dia 14, ou seja, o dia 13 tem o pôr do sol e já inicia 14. Jesus começa a fazer o preparativo da Páscoa. Ele faz antes de todo mundo. Marcos 14:1. E 2 dias E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo e o matariam. Então perceba que Marcos 14 ele explica daqui a 2 dias. Então Jesus estava no dia da semana, que daqui a 2 dias era Páscoa. Então quarta-feira menos 2. Ou dia 14 menos 2. Certo? Para ser mais exato, mais exato. Era a Páscoa. Era a Páscoa e a festa dos pães asmos. Então você perceba que Marcos 14 ele fala das duas festas. A Páscoa acontecia à tarde e no dia 15 eles comiam o cordeiro assado junto com os pães asmos. A Páscoa era num dia, era no dia 14 e no dia 15 a festa dos pães asmos. Era uma seguida da outra. Bem claro isso. Lucas 22:7. Chegou o dia da festa dos pães asmos em que importava comemorar a Páscoa. Então aqui esse versículo de Lucas 22:7 ele comprova o que eu disse, que eles matavam o cordeiro no dia 14 e no dia 15 eles comiam o cordeiro mais os pães asmos. Ok? Jesus morreu quando? Jesus morreu no dia da Páscoa. Mateus 26:2. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então Jesus foi entregue no dia da Páscoa. Aqui está dizendo isso. João 18:28. Depois levaram Jesus na casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então,
Do dia 13 para o 14 acontece o pôr do sol. Aí Jesus faz a Páscoa naquele momento. Ele faz a ceia naquele momento. Aí nesse momento ele fala João 14, João 15, João 16, faz a oração sacerdotal, vai para o Getsêmani e ali ele é preso. Tudo isso faz. Aí ele é preso. Ele é preso de noite. Isso já era 14. Aí passa a madrugada toda esperando para que ele entre nessa audiência. Lembrando que Jesus teve várias audiências. Teve audiência com Anás, teve com Caifás, ele foi mandado ainda para Herodes e também para Pilatos. Isso num período de tempo muito curto, vamos colocar assim, desde quando iniciou as audiências. João 19:42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Então você perceba que João 19:42 fala da preparação dos judeus. Isso não é o sábado semanal. Essa preparação é a preparação da Páscoa, já preparando para os pães asmos, tá bom? Por isso que é dos judeus aí. Dia após a morte de Jesus. Vamos ver. Jesus morre no dia 14 de Nissan. Vamos ver o que acontece depois. Mateus 27, 62 e 63. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei? Esse aqui, ele é um sábado anual. Ele é o sábado que representa a festa dos pães asmos. Nenhum trabalho fareis. Se fosse o sábado do mandamento, os fariseus nunca iriam lá com Pilatos. Eles podem ser hipócritas, mas eles tinham um limite. É isso que é interessante, mas vamos continuar. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não acontecer que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e o último embuste pior que o primeiro. Então eles foram pedir para Pilatos guardas para que protegessem o túmulo até o 3º dia, porque Jesus havia dito que ressuscitaria. Em Mateus 27, 65 e 66, disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide guardar o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda o sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Muito bem. Agora vamos para as semanas judaicas, tá? Nós temos aí semana judaica e a semana no calendário gregoriano. Vamos ver como é que funciona. E o Rishon, ele inicia na noite de sábado e termina no final da tarde do domingo, ou seja, o primeiro dia da semana. Nós temos Yom Sheni, que inicia na noite de domingo e termina no final da tarde de segunda-feira. Nós temos Yom Shishi, eu não sei, Titi, não sei como é que se pronuncia esse. Ele inicia noite da segunda e no final da terça. E tem Revi e assim vai. Noite da terça, tarde da quarta. Aí tem Hamishi, que é início da quarta-feira, final de quinta. Né? Assim vai. Então você percebe que assim que era a contagem dos dias. A contagem do dia na época de Jesus não era de 11h59 à meia-noite. Era de um pôr do sol a outro. Quem criou isso aqui? Deus lá em Gênesis. Você pode abrir Gênesis e você vai ver. Capítulo 1. Agora o calendário do sábado anual. Jesus morreu, muitos acreditam que foi no ano 30. Então você percebe que o dia da festa dos pães asmos, 15 de Nissan, no ano 30, caiu na quinta-feira. Ano 30, quinta-feira, seria o mês de abril. Né? Tá aqui. Quinta-feira, o mês de abril. Fazendo os cálculos de um calendário para outro, gregoriano para o hebraico. O que isso significa? Aí eu fiz uma contagem de dias. Jesus vai, no dia 14 de Nissan, preparar a Páscoa e morre no dia da Páscoa. Dia 15 é a festa dos pães asmos, sábado anual. Dia 16, os sacerdotes vão pedir soldados para o túmulo. 17, que é o sábado, quarto mandamento, é o dia da semana. E no primeiro dia da semana, Jesus ressuscita. Certo? Depois do 3º dia, Jesus ressuscita. Agora o sábado anual. Veja que a festa dos pães asmos é chamada de sábado anual. João 19:31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz,
visto como era a preparação, olha o parênteses. Eu não gosto de usar parênteses, mas eu não quis botar os comentários. Pois era grande o dia de sábado. Esse grande dia de sábado, ele é chamado de sábado anual. Então, o que acontece? 14 de Nissan é a Páscoa. Aí eles matam o cordeiro na Páscoa. Pro dia 15 de Nissan, na festa dos pães asmos, comer o cordeiro com os pães asmos. Então era isso que estava acontecendo. Rogaram Pilatos que ele quebrasse as pernas e fossem tirados. Agora a profecia que Cristo deu. Mateus 12, 38 a 40. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus disse aqui: Eu estarei na terra, ou seja, no túmulo, ou como morto, 3 dias e 3 noites. Quando a Bíblia diz 3 dias e 3 noites, esse é o linguajar que a Bíblia coloca de 3 dias completos. Não é 2 dias e meio, não é 2 dias e 23 horas e 59 minutos. São exatamente 3 dias. Ok? Profecia de Cristo. Agora vamos fazer a contagem do dia novamente. Jesus ele morre na quarta-feira de Nissan. Quinta o primeiro dia, sexta o segundo dia, sábado o terceiro dia e no domingo ressuscita. Ressurreição de Jesus. Eu não ia tocar nesse assunto porque muitas pessoas, todas as pessoas que são cristãs, acreditam que Jesus ressuscitou. No entanto, essas uma semana e meia, quase duas, tem um irmão. Assim, eu não culpo por isso. Ele não sabe ler, provavelmente. Eu não sei qual é a dificuldade que ele tem em entender. Que ele tenta mostrar, até ir além do que está escrito, tentando dizer que Jesus ressuscitou no sábado. Você não ouviu errado. Tem uma pessoa que está pregando por aí, dizendo que Jesus ressuscitou no sábado. Aí vamos abrir a Bíblia e ver o que está acontecendo. Certo? Mateus 28, 1 e 2. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, Maria Madalena foi ver o sepulcro quando o sábado já tinha terminado. O sábado terminou, findou o sábado. E elas foram lá. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Então, quando elas foram ver o túmulo, esse terremoto acontece. Elas não viram terremoto. Elas não viram o terremoto e não viram a pedra se abrir. Isso, vou deixar bem claro isso, que vamos analisar os outros dois versículos e vamos perceber isso agora. Mateus 28, 3 a 6. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos, ou seja, desmaiaram. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, veja o lugar onde o Senhor jazia. No versículo 3, Mateus descreve como o anjo estava a sua aparência. E no versículo 4 ele escreve como os guardas estavam ao ver o anjo e ver a pedra sendo removida. Porque uma pessoa que não acredita em Deus vê um cara voando, removendo uma pedra, tu, com certeza desmaiaria ou saia correndo de medo. Aí, nesse momento, o anjo disse à mulher: Não tenhas medo, porque eu sei que buscar Jesus que foi crucificado. Ele foi, é passado. Passado. Versículo 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, veja o lugar onde o Senhor estava. Lembrando que elas foram no sepulcro depois do sábado, e alguns evangelhos vão dizer que o sol já estava nascendo. Segundo estudiosos, esse horário de Maria Madalena era em torno de 5h30 da manhã a 8, por causa da região. Eu não posso levar região lá de Israel como no Brasil, que muitas vezes 5h30 o sol já nasceu. Cada região é diferente o nascer do sol em horários, tá bom? Por isso que tem fuso horário. Agora vamos entender. Como Marcos descreve, Marcos 16, 1 a 4. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ele embalsamá-lo.
E muito cedo, no primeiro dia da manhã, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Aqui já dá mais informações. O sol estava nascendo. Então, do pôr do sol até o sol nascer é quase 12 horas de diferença, irmãos. É quase 12 horas. Por isso que quando elas chegam no túmulo, o que, que o anjo fala? Ele não está mais aqui, já ressuscitou. Claro, já se passou quase 12 horas e acabou o sábado. É só a gente ter um pouquinho mais de entendimento. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Então aqui percebemos, no Evangelho de Marcos, que as mulheres não viram a pedra sendo removida. Elas não viram. Por isso, quando a gente lê Mateus, temos que tomar cuidado para não criar interpretação falsa. Muito cuidado. Mateus 28:1 fala sobre elas irem no túmulo. Mateus 28:2, 3, 4, até os soldados ficarem desmaiados, fala como ficou a situação em relação ao anjo chegar e remover a pedra, mas elas não viram a pedra sendo removida. Vamos ver Lucas. Lucas 24:2. Mas no primeiro dia da semana foram elas ao sepulcro, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Então elas chegaram lá no túmulo de Jesus, a pedra já estava removida, o anjo já estava lá e os soldados estavam como desmaiados, né? Porque estavam como mortos, seriam desmaiados. E João capítulo 20, versículos 1 e 2. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. É interessante que o Evangelho de João é o único dessa informação. Maria Madalena foi ao sepulcro, ela foi a primeira vez. Viu a pedra retirada, ela volta. O Evangelho de João é o único que fala isso. Que ela chegou lá, a pedra estava removida. Ela chegou e voltou para Pedro. Versículo 2. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava. Isso aqui é João. João sempre falou dele mesmo em terceira pessoa, como Jesus falou dele mesmo em João 14. E disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então, em todas essas informações, sempre está sendo colocado quando? Após o pôr do sol, após o sábado, quase 12 horas depois. Jesus ressuscitou ou foi ressuscitado? Isso aqui é um extra que eu estou trazendo aos irmãos. Vamos ver o que a verdade de Deus nos ensina? Atos 2,32. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Atos 3,15. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunha disso. Atos 3,26. Deus ressuscitou seu servo e enviou a vós, primeiramente para que vos abençoasse, desviando cada um de vós das vossas maldades. Atos 4,10. Seja de conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele quem crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Atos 5,30. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Atos 10, 40 e 41. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Aqui já está falando daqueles 40 dias depois. E, para encerrarmos, Atos 13:30 diz assim: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Atos 13:33, a qual Deus cumpriu para nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no segundo Salmo: Tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, Cristo é o filho gerado de Deus. Atos 13:37, mas aquele a quem Deus citou não sofreu nenhuma deteriorização. Então nós percebemos aqui que Cristo não ressuscitou. Ele foi ressuscitado por Deus, pelo Pai. E aí, você sabia dessa informação? Meus irmãos, que Deus abençoe, que Deus os guarde. Um ósculo santo a todos.